Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Josley, sou pastor da Igreja de Deus, Conjunto Primavera, e gostaria de falar com vocês sobre um tema bastante atual, que é o jovem cristão e os dilemas universitários. É um tema apropriado, porque nós temos vários filhos de irmãos aí, ou filhos cristãos, que estão nas universidades. E isso, geralmente, a gente verifica que muitos deles, né, quando entram, eles têm um grande choque com relação à realidade, né, e não poucos acabam deixando a igreja. E a gente tem a intenção, com esse estudo, de dar uma orientação, biblicamente falando, aos pais, para que eles possam ajudar os seus filhos a enfrentarem esses dilemas lá na universidade. Bom, iniciando aí, a gente tem uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos que diz que em 2006 foi feita uma pesquisa com cristãos nas universidades e 58% deles questionaram a sua fé após a saída da universidade, após os estudos, quando eles terminaram lá, eles questionaram a sua fé, se realmente tudo aquilo que eles têm ouvido e visto, realmente eles poderiam acreditar. Só para vocês terem uma ideia, a universidade, ela é um ambiente extremamente desafiador. Eu já passei por lá, eu sou bacharel em administração de empresas e marketing, né? Já estive lá, já vi como que é, e a gente, né, estou falando daquilo que eu vivi, daquilo que eu presenciei. Então, a universidade, ela é realmente um ambiente desafiador para o jovem cristão, no que diz respeito à manutenção da sua fé e também da sua vida espiritual, porque coloca em xeque esses valores. O jovem e os seus pais, eles não costumam estar preparados para lidar com os desafios do ingresso na vida universitária. Eles preparam, ajudam, acompanham o filho antes. Mas quando o filho entra, né, eles, geralmente, a boa parte deles não estão preparados para lidar, para aconselhar, para ajudar os filhos quando eles já estão ingressados na sua vida universitária. E estar em uma universidade não significa ficar livre de desafios espirituais. Aliás, esse não é o único ambiente desafiador que encontraremos ao longo da vida. Nós estamos aí, né, com vários ambientes, um ambiente de trabalho, né, um ambiente que nós formamos fora, com grupos, dentro das escolas, e assim, vários ambientes que realmente eles desafiam a fé dos cristãos, a fé daqueles que estão, né, servindo ao Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que a gente tem que lembrar mesmo é que o mal, ele contaminou o mundo por inteiro. E, por conta disso, impõe desafios aos jovens cristãos em suas mais variadas partes. E, meus irmãos, a universidade, ela pode ser um instrumento de preparo para o serviço de Deus. Eu cito, poderia citar várias pessoas, mas cito a namorada do meu filho, Bruno, que está fazendo medicina, e que tem intenção, ou que tem feito, do seu estudo, um local para que ela possa realmente propagar o evangelho, falar, do amor de Cristo. Eu conheço muitas pessoas que estão dentro desses ambientes aí
e que realmente aproveitam e dão um testemunho e que não tem a sua fé influenciada, que não tem, que não se desmorona quando as pessoas apresentam várias outras teorias que vão contra aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia prega. Então, a universidade, ela pode ser, sim, um instrumento de preparo para o serviço de Deus. E eu sempre costumo dizer que a nossa vida social, a nossa vida secular, ela não está descasada dos propósitos de Deus. Deus usa tudo que nós temos, a bagagem de conhecimento, o estudo que nós buscamos lá fora, o estudo secular, para em prol do serviço de Deus. E Deus vai usar isso, né? Vai pegar você com toda essa bagagem aí e vai fazer com que isso sirva para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, um dos propósitos que Deus nos criou foi para conhecer o mundo e desenvolvê-lo para a sua glória. Foi por isso que o Senhor criou o mundo, nos criou, né, para podermos glorificar e bendizer o seu santo nome. E a universidade, ela funciona regularmente como um importante ambiente de treinamento em ferramentas necessárias para o cumprimento do propósito divino. Não ache, não pense que tudo aquilo que você está aprendendo ela está descasado dos propósitos de Deus, não. Tudo Deus faz para a sua glória. Tá, meus irmãos? O seu estudo secular, Deus, ele vai pegar todo esse conhecimento, tudo aquilo, toda a sua bagagem ali, vai usar isso, se você deixar, é claro, né, para o crescimento, para propagar o evangelho, para o seu propósito, para o propósito divino. E na Bíblia existem vários exemplos de pessoas que enfrentaram ambientes de oposição à fé cristã sem cederem ao risco de negociarem a sua fé. Nós citamos aí, por exemplo, Daniel e os seus 3 amigos, cujos nomes foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que foram escolhidos lá para o rei, sendo vendidos lá depois que Israel foi levado, a tribo lá de Judá foi levado pelos babilônicos lá, e aí esses 3 jovens aqui, o rei dá uma ordem para que escolham jovens, né, sábios, cultos, jovens bonitos, que tinham porte, que se destacava de muito conhecimento, para poder servir ao rei. E dentre esses 3 foram separados Sadraque, Mesaque, Abidnego, além de Daniel. E Daniel resolve fazer um intento aqui, né, de não se contaminar com as comidas daquela época, porque era tudo dedicado aos ídolos, aos deuses daquele povo, e ele faz uma proposta lá para a pessoa que cuidava deles lá, e aí ele acaba aceitando, e ele só se alimenta de salada, e eles acabam sendo aprovados. Por serem aprovados, né, Deus concede a Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, dons de visão ali, e a Daniel, além de dons de visão, ainda dá, né, a capacidade de interpretação de sonhos. Daniel 1:8-9 diz assim: resolveu Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel ainda resolveu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Tem muitas pessoas, né, por achar que estão em um ambiente externo, um ambiente diferente, elas não precisam se preocupar com a sua parte espiritual, com o seu testemunho, e acaba se contaminando no local em que estão. Podemos dizer que esses 4 jovens aí, eles receberam bolsa integral na Universidade da Babilônia. Eles, durante 3 anos, foram submetidos a um ensino cujo conteúdo era
contrário à fé que professava. E mesmo assim, eles se mantiveram intocáveis na sua crença, não, né, desistiram do seu Deus, não deixaram de professar o seu Deus, não deixaram de orar, por estarem num ambiente ou num local que não lhe era propício. Então, quais seriam os desafios para o jovem cristão no contexto universitário? Um deles seria cuidar do seu coração. Esse é um conselho para os pais aí, para os filhos que estão no ambiente universitário. Primeiro, cuide do seu coração. 1 Coríntios 8:1 diz que o saber ensoberbece. Isso quer dizer que o jovem cristão não deve ceder ao orgulho que o estudo lhe trará, porque muitas vezes o estudo faz com que a pessoa se ensoberbeça, acha que não precisa mais, as pessoas acham que não precisa mais do conhecimento, da sabedoria do pai, dos conselhos do pai, e isso faz com que eles menosprezem o saber dos pais, e isso é muito perigoso. Por isso, 1 Coríntios fala, cuide do seu coração. Bom, quando nós começamos a conhecer sobre o mundo e sobre a vida com maior profundidade, nós temos a tendência de nos sentirmos suficientemente capazes e acharmos que Deus não existe, ou ainda que nós não precisamos de Deus, que tudo aquilo que os nossos pais nos contaram lá atrás, nos ensinaram nas escolas bíblicas dominicais, né, nos sermões que foram pregados pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, isso é história de carochinha, isso aí é coisa, é fantasia da cabeça deles aí, então eles acabam por adquirir um conhecimento, rejeitar aquilo que lhes foi passado. E quando isso acontece, vejam bem quais os perigos disso. Tanto os pais, tanto a Bíblia, a igreja e tudo que se apresente como fonte de direção e conselho são deixados de lado e substituídos pelo eu sei, né? Que entra a pessoa, o ser dela, e ela acaba menosprezando tudo isso que eu falei. Pais, Bíblia, igreja, tudo que se apresenta como fonte de direção. Um segundo conselho é vencer o mundo da exposição. O que é isso? A universidade, ela é o ambiente do conhecimento científico. Ali nós adquirimos um conhecimento inigualável, inimaginável, conhecimento profundo, um conhecimento superficial, dependendo da dedicação do aluno. E nos últimos anos, a ciência tem se desenvolvido a partir de uma cosmovisão materialista, né, do ter e não do ser. E cosmovisões espirituais, como no caso do cristianismo, elas são relegadas a uma condição de inferioridade e tratadas, de certo modo, como pejorativas, né? Se coloca em xeque os valores, se coloca em xeque a formação do mundo, conforme consta em Gênesis. Primeiro, se coloca em xeque, né, alguns personagens bíblicos, né, que por milagres ou pela operação milagrosa de Deus, né, uns pararam o sol, né, no caso do rei Ezequias, que retrocedeu ali o sol. Então, isso tudo é colocado em xeque pelas pessoas, as pessoas já, pelas cosmovisão científica aqui, ele é colocado em primeiro lugar e as conhecimentos, as cosmovisões espirituais, elas são relegadas a último plano. Então, frequentemente, nas universidades, os jovens cristãos, com medo da exposição, de se apresentarem, falarem que são cristãos, né, são tentados a ceder ao seu compromisso
cristão e da fé que professam. E nesses casos, para esses cristãos que estão com esses dilemas aí, que estão sendo tentados, né, se escondendo ou com medo da sua exposição no ambiente que estão, né, nós sugerimos para dar uma olhada no que fala lá em Daniel 6,4. Então, Daniel 6,4 diz assim, ó, não puderam achar em Daniel falta alguma, ou seja, ele era irrepreensível. Irrepreensível é o que não pode ser repreendido por alguém. Então, não puderam achar nele falta alguma, pois Daniel era fiel ao seu Deus. Ele também não era desonesto, não era negligente, ele era altamente fiel, meus irmãos, a Deus. Um terceiro conselho: é necessário aprender a lidar com essa liberdade, entre aspas, né? Vou colocar aqui entre aspas, que lhe é concedida. E a universidade, ela é o ambiente da liberdade. Nós temos vistos aí nas nossas universidades, eu acompanho a UFG, as demais UFGs que existem aí por todo o Brasil, né? Tem sido um ambiente de liberdade, onde se formam grupos ali e cada grupo, né, pratica várias coisas ali, dependendo do grupo em que a pessoa é encaixada. Então, o conceito defendido pelas universidades de liberdade é a ampla autonomia ou total independência, envolvendo o questionamento e a separação de toda norma ou autoridade. Não lhe serve. Mas essa questão, eles começam a questionar tudo, né? E o questionamento, ele tem uma grande separação da norma que lhe foi ensinada ou da autoridade que lhe é delegada pelos pais. Eles começam a questionar e ensinam a questionar isso. Mas quanto a isso, a Bíblia diz em Provérbios 22, 28. O que diz Provérbios 22, 28? Dizendo assim, ó, não remova os marcos antigos que os seus pais plantaram. Traduzindo, não remova os ensinamentos que os seus pais lhe passaram. Não remova os ensinamentos que a igreja em que você foi criado ali, ensinado, né, que se esmerou durante anos e anos ali, quando você era pequeno, foi crescendo, juvenil, adolescente, até entrar na faculdade. Então, não remova todos esses ensinamentos que lhe foram passados. Isso é de grande valor para a sua vida. Isso foi plantado com muito suor, né, com muitos anos ali, com muita dedicação, ou dos pais, ou dos pastores, ou da liderança, ou dos professores que lhe orientaram. 1 Coríntios 10, 23 também diz algo sobre isso. Diz assim, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer todas as coisas, me são lícitas. Mas continua o versículo dizendo, mas nem todas me convêm. Ou seja, tem coisa que você não pode fazer. Tá bom, meu irmão? Então tem coisas lá dentro lá na faculdade, na universidade, parece ser lícita, mas tem coisas que você não pode fazer, não lhe convém fazer. Porque se você fizer, você vai colocar em xeque a fé em Cristo Jesus. Você vai, né, dar um mau testemunho de cristão e as pessoas vão falar, olha lá, quem está fazendo isso. E continuando, o versículo diz, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas, ou seja, eu posso fazer todas as coisas, mas eu não me deixarei de forma alguma, de jeito nenhum, me dominar por nenhuma delas. Eu tenho que ter controle sobre algumas coisas que eu não posso fazer, porque se eu fizer, eu vou cair em tentação, né? E isso pode gerar a minha ruína. Por isso, muitos dentro da universidade, quando são colocados em xeques, quando saem, né, eles acabam saindo da universidade porque provaram de coisas que não eram lícitas ou que não lhes convinham fazer.
E esse ponto, meus irmãos, ele é extremamente desafiador para o jovem cristão. Justamente porque a defesa desse tipo de liberdade, ela se encarna na vida cotidiana de boa parte dos universitários. Não vou falar da totalidade, mas boa parte deles acaba se encarnando essa vida, né, essa liberdade de poder fazer todas as coisas, acaba se encarnando, né, na vida deles, e isso acaba abrindo espaço para uma vida de curtição, de irresponsabilidade, uma irresponsabilidade sem limites, fazendo todas as coisas, mexendo com drogas, sexo liberado, né? E bebida e tantas outras coisas. E continua dizendo com a prática da sexualidade livre, sexo, uso de drogas legais e ilegais, acabam fazendo parte do seu cotidiano. É isso que você vai encontrar lá. Boa parte é isso que você vai encontrar nas universidades. E o pior de tudo é que muitos jovens, eu estou usando o termo muitos aí, muitos jovens cristãos se perdem nessas ideias pela dificuldade de equacionar essa liberdade desfrutada. Vou repetir, todas as coisas me são lícitas, isso é liberdade. Deus está falando para você. Paulo está falando, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque as que não me convêm, elas podem ir de encontro à liberdade que eu tenho em Cristo. Muitos abandonam a igreja quando saem das universidades. E pior de tudo, que se fosse só sair, ainda ia, mas já não ouvem mais o conselho dos seus pais, dos líderes, dos pastores, no qual ele muito, né, esteve lá muito com eles, né, e acaba agora não aceitando mais os conselhos dessas pessoas. Um outro texto em Isaías 28:13 diz assim, eu gosto muito desse versículo aqui, porque ele fala muito aos jovens, fala muito às pessoas com questão de obediência, porque ele fala assim, olha, falando de marcos que foram plantados pelos pais, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, preceito sobre preceito, ou seja, você foi ensinado. Por isso Deuteronômio fala assim, ensina, né, a palavra de Deus, caminhando, andando, deitado, né, onde você estiver, ensine a palavra de Deus, pregue, enche a palavra de Deus. E eu quero que você entenda isso, que essa liberdade que nós temos, nós só temos liberdade em Cristo Jesus. Por isso João 8:36 diz, se o Filho, que é Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Vou repetir, liberdade somente em Cristo Jesus. O que fazer então diante de um ambiente desse tipo? Já foram dados alguns conselhos. Mas João 17:15 diz ou nos ensina a orar ao Senhor que nos guarde de todo o mal. Se você for lá também em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, inclusive no meu canal, lá no YouTube, tem a oração de Jabes, dê uma olhada lá nessa pregação, e uma delas lá, Jabes pede para que o livre do mal. Orar para que o Senhor nos livre do mal, que nos guarde de todo o mal. Então, quando você estiver no contexto da universidade, você estiver lá na universidade onde você está, fala, Senhor, me livre de todo mal, me livre de todos os convites, me mantenha íntegro como o Senhor me manteve, Daniel, no local em que eu estou. Eu sei que a liberdade lá surge sexo, droga, bebida. Senhor, me livre de tudo isso, me ajude, me mantenha irrepreensível, me mantenha íntegro, Senhor, naquele local. Então, João 17:15 nos ensina a orar também para que nos guarde de todo mal. A oração do jovem cristão deve ser no sentido de pedir ao Senhor que o livre de todo mal
que o Senhor lhe dirige as suas vidas no contexto universitário e absorvendo tudo aquilo que servirá para a glória do Senhor e descartando tudo aquilo que poderá levá-lo para longe do Senhor. E a manutenção da nossa fé em um contexto universitário dependerá exclusivamente de Deus e de ouvir, meus irmãos, os conselhos e ensinamentos de quem? Dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos pastores. Se você ouvir isso aqui, se você ouvir a Deus, se você ouvir seus pais, se você ouvir a liderança, se você ouvir seus pastores, isso vai te possibilitar a manutenção da sua fé. Você vai sair de lá glorificando a Deus e vai usar todo o ensino que você adquiriu lá na universidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Concluindo, os estudos acadêmicos podem e devem ser usados para a glória do Senhor. Por incrível que pareça, nós vamos utilizar tudo que nós aprendemos nas universidades, nos estudos acadêmicos lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Outra coisa, não negocie a sua liberdade. Somente em Cristo somos verdadeiramente livres. Não pense que você, no ambiente de universidade, vai estar usando a sua liberdade. Liberdade somente em Cristo. E saiba que todas as coisas nos são lícitas, mas nós não nos deixaremos dominar por nenhuma delas. E por fim, não remova os marcos que os seus pais plantaram, ou seja, lhe ensinaram. Amém, meus irmãos? Se você manter esses 4 conselhos que a gente colocou aqui, que a gente abordou no estudo, eu tenho certeza que você vai manter a sua fé, que você vai continuar ouvindo seus pais, seus líderes, seus pastores, e que você vai pegar o conhecimento que você adquiriu, o conhecimento acadêmico, os estudos universitários lá, e vai utilizar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E você, como Daniel, vai ser uma pessoa irrepreensível, que não pode ser repreendido por ninguém. Amém? Então, quem vos falou foi o pastor Jusley, sou da Igreja de Deus Conjunto Primavera, sou professor no CEID, e gostaria que você desse uma olhada nesse estudo aí, passasse para o seu filho lá, peça eles para se inscrever no meu canal no YouTube aí, passar para vários outros jovens que estão com esses dilemas na universidade. É um estudo interessante, e olha, é simples. Se você realmente quiser se manter íntegro e fiel, dá uma olhada na vida de Daniel, dá uma olhada nesse estudo que nós acabamos de repassar para vocês. Amém? Deus nos dê uma nova oportunidade aí. Fiquem com Deus.